A paz do Senhor aos professores e alunos da EBD, quem vos fala é a irmã Beth Machado, da Adicol Matriz. Estudaremos no próximo domingo a lição 7, com o título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Comentaremos a leitura diária de quinta-feira com o tema A Recepção Alegre e Honrada da Igreja para com os Missionários. O texto base se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 1 a 6. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia, e o de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. O que observamos é que essa viagem de Paulo, provavelmente a última, ele mostra-se disposto a ir aonde precisasse for. E estava fazendo a viagem para Jerusalém, não por insensatez, mas por obediência. A voz do Espírito Santo e o amor a Cristo leva aquele que aceitou o chamado a superar o instinto de preservação da vida, a doar-se para a salvação de vida para a eternidade. E a citação desse texto mostra que, tendo este uma chamada, precisava contar com o apoio dos irmãos. Então, os chama e fala com eles. Diante de situações embaraçosas, é necessário atitudes sábias e discernimento para saber o que é mais adequado, confrontar ou desviar-se. Seus colaboradores ali citados eram diversos e havia opiniões divergentes, e a solidão de um líder o expõe a diversos e grandes perigos. No versículo 4, nós vamos ver os que o acompanharam. Um ministério é feito em conjunto, que os nossos missionários não se sintam só. Paulo, de perseguidor, passa a ser perseguido, e o livro de Atos registra por muitas vezes a frase Paulo e os que estavam com ele. Nós o vemos abraçando, chorando, contribuindo. Nós vemos que a caminhada era de sucesso, de luta, de dores e de muitos livramentos. E entre apedrejamento, entre ser arrastado para fora da cidade, os que habitavam na Ásia ouviram a palavra, tanto judeus como gregos. Não existe vida sem pressão. Quando temos responsabilidade, cria-se pressão e estresse em 2 direções: o que as pessoas esperam de nós e o que nós mesmos esperamos, e exige da igreja que os apoie nessa honrosa chamada, vigiando, orando, para que cumpram esse ministério com alegria, que os ajudamos a vencer tais pressões. Relembro aqui a frase de um missionário da China, missionário Hudson Taylor: não importa o tamanho da pressão, mas onde ela está, desde que não se coloque entre meu Salvador e eu, mas me empurre na direção dele. Então, quanto maior for a pressão, maior será a minha dependência dele. Então, nós entendemos que as pressões não podem impedir os nossos missionários de percorrer a carreira que lhes está proposta. Então, juntos, como os nossos missionários, apresentemos ao Senhor, que prometeu descanso e nos dará para prosseguirmos até o fim. Honremos essa obra prioritária, o objetivo principal da igreja na terra, e façamos a parte que nos compete, proporcionando cuidados necessários àqueles que nos representam nos campos missionários. Amém.